Graça e paz em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui conosco essa noite. Você que assiste pela internet, pela TV Unicesumar. Agradecemos a sua presença. E se por um acaso você está no YouTube, compartilhe conosco no chat, dizendo de onde você assiste, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre você e quem nos acompanha também. Nós estamos aqui falando sobre a nossa série de mensagens com o tema O Contador de Histórias, que fala sobre a parábola de Jesus, ou as parábolas de Jesus. E caso você tenha perdido alguma delas, você pode entrar no nosso canal no YouTube e recuperar o prejuízo e assistir, porque nós estamos numa sequência bastante interessante e hoje nós continuaremos falando sobre isso. E quero falar sobre uma parábola que gera bastante tensão e também incompreensão, mas ela está relacionada ao mundo do trabalho. E por falar em trabalho, talvez você já tenha ouvido essa frase: Deus ajuda quem cedo madruga. Quantos já ouviram essa frase? Sim, a grande maioria já ouviu de alguma maneira, especialmente da mãe. Bom, meu pai está aqui, sabe que eu ouvi muito da minha mãe de manhã, aquela sonolência para ir na escola, para as atividades. E então eu ouvi aquela voz dizendo: vamos, Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos, é a lei do esforço e do mérito. É verdade. Esta frase, ela está constantemente no nosso vocabulário. Faz parte do nosso sistema social. Está presente no nosso modelo educacional, a lógica do mérito, as provas. Também faz parte do plano de cargos e salários da sua empresa. E alguns chegam até o limite de dizer, está presente até na Bíblia. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, como diz a Bíblia, Deus ajuda quem cedo madruga. Bom, nem tanto. A Bíblia não diz isso. Aliás, a Bíblia não fala nada sobre esta lei de lógica e de mérito. Sabe por quê? Porque a nossa mente, os nossos ouvidos foram aguçados para isso, ficamos sensibilizados a isso e tentamos dizer que as Escrituras sustentam e valorizam isso, quando na verdade é o contrário. Se nós olharmos, faz bem para nós entender o mundo na lógica do mérito. Faz bem para nós e endossa de alguma maneira as nossas convicções baseado na lei de recompensa. Um mundo neoliberal, pós-moderno, que pratica o homem como empreendedor de si mesmo, o homem como a sua causa máxima, uma lei de causa e efeito, a meritocracia do mundo pós-moderno. Faz muito sentido a frase, Deus ajuda quem cedo madruga. Mas a minha pergunta é, será que no reino de Deus a gente pode usar essa mesma lógica? Será que no reino de Deus nós podemos usar esse mesmo subterfúgio para sustentar a lógica do mérito e da recompensa e também do esforço pessoal? Bom, eu quero ler com você hoje uma parábola que vai mostrar definitivamente e enfaticamente que não. Nós não encontramos argumentos suficientes para sustentar essa lógica nas Escrituras. E o próprio Jesus, como contador de histórias por excelência, contou uma história para você e para mim, e que ficou registrado nos milênios, para que a gente pudesse entender que a lógica do Deus ajuda quem cedo madruga não é a lógica do reino de Deus. E essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Uma parábola de difícil compreensão, sensível, delicada, e que poucas pessoas se aventuram para interpretá-la e trazer uma consideração sobre ela. Mas eu quero com você essa noite fazer esse movimento e começar com esse texto tão lindo que Mateus registra no capítulo número 20. Mas eu não o lerei por completo imediatamente. Eu preciso que você entenda uma lógica, porque as parábolas são sempre motivadas por uma lógica que as antecede. Então vamos observar isso de uma maneira mais precisa no primeiro versículo de Mateus capítulo 20. E que diz assim: pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário. Eu vou explicar essa frase de trás para frente para ficar mais didático. Proprietário. Jesus pega elementos da vida comum, histórias que brotam do cotidiano. Jesus não entra em elucubrações filosóficas. Jesus não estabelece pensamentos complexos. Jesus é preciso, didático, acessível, claro. E para isso ele usa elementos do dia a dia que as pessoas estavam familiarizadas. De trás para frente, esse proprietário, ele era semelhante ao reino de Deus. Ou seja, Jesus usa comparações
semelhante a, como quem. Isso significa que Deus, na sua imensa sabedoria, em Jesus Cristo, usa elementos físicos e concretos para encontrar um correspondente que aproxime daquilo que é imaterial e intangível. Jesus busca do cotidiano para explicar o abstrato, para explicar o intangível e torna isso material, físico, palpável, para encontrar uma próxima correspondência, embora não seja completamente igual, uma correspondência que aponte. Por quê? O outro elemento é o reino de Deus, o reino dos céus. Como explicá-lo? Como categorizá-lo? Então Jesus diz, este reino é dos céus e não da terra. Ele não tem a ver com Césares, ele não tem a ver com a lógica humana, ele não tem a ver com o domínio e o poder que o ser humano estabelece. Esse reino é de Deus e não do homem. Ele contrasta essas ideias e diz que o reino de Deus é uma categoria completamente diferente de tudo que a humanidade possa perceber, sentir ou estabelecer. E então vem a palavra que sacramenta e que sentencia, de trás para frente. Por quê? Porque é uma conjunção explicativa. Ela entra sempre para explicar o que foi dito anteriormente. Ela retoma a linha de raciocínio que foi dita um pouco antes. Porque, portanto, todas as vezes que você ver nas Escrituras esta palavra, foque e observe o que vem antecipadamente. Sabe por quê? A nossa Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, e nós imaginamos que quando viramos o capítulo, esqueceram-se as histórias. Elas não estão interconectadas, mas a Bíblia foi escrita de uma maneira corrente e contínua. A capitalização e também a versificação foi trazida para nos ajudar a encontrar os textos, mas acabou inclusive nos prejudicando a entender contextos. Por isso, quando Jesus diz por quê, ele está retomando um assunto anterior de extrema importância. Portanto, a parábola dos trabalhadores da vinha não pode ser compreendida sem Mateus capítulo 19. Não dá para ser compreendida sem o contexto que a precede. Podemos correr riscos e alegorizar essa parábola sem perceber o território seguro que ela nos garante. E o que acontece em Mateus capítulo 19? 2 eventos. Inclusive, as parábolas são sempre motivadas por alguns eventos, perguntas ou comportamentos. Nesse caso, em Mateus 19, nós temos um comportamento e temos uma pergunta. Temos aqui um potencial de ensino de Jesus provocado por uma circunstância. Vamos lá o que acontece. Jesus encontra um jovem rico. Na tradução antiga diz jovem que tinha muitas posses. Na nova versão totalmente atualizada, contemporânea e hipermoderna diz Jesus encontrou um playboy. Quando ele achou um playboyzinho, almofadinha, Mauricinho, todo arrumadinho, nenhum problema com os Maurícios aqui, diga-se de passagem. Mas encontra aquele camarada cheirando algo boss, roupa alinhada, com carrão que estacionou logo ali na esquina. Ele se aproxima de Jesus com toda a sua imposição, a sua petulância, a sua empáfia. E diante de Jesus ele diz, mestre, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? Acho que eu já sei, né? Ele dizia consigo mesmo. Jesus diz, eu acredito que você já saiba, honre teu pai e tua mãe, não tome o nome do Senhor em vão, ame teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mais tenra infância. Jesus olha para ele e fala, na sua eu não caio. E de repente ele retoma. Jesus olha para ele e diz, então uma coisa te falta. Vai, pega o carrão ali que você estacionou, vende. Pega a casa do seu condomínio, vende também. A casa do porto, vende também. Essa não serve mais também. Pega o dinheiro da poupança, a empresa, vende ela rapidamente. Pega todo o seu dinheiro e dá aos pobres, depois vem e me siga. E então você encontrará o reino dos céus. Aquele jovem, o playboy, sai triste dessa conversa, porque ele estava demais por apegado no reino da terra e ele não poderia experimentar o reino dos céus. E Jesus bem identificou isso em seu coração. Por isso uma palavra tão precisa e tão confrontadora. Os discípulos olham aquilo e ficam totalmente confusos. Jesus olha para os discípulos e tentando explicar, em Mateus 19, ele diz assim, é o seguinte, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque ele está apegado demais àquilo que é terreno, àquilo que é concreto. Então eu digo para vocês, mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, por causa da sua posição em relação à terra.
O Pedro dá uma olhada naquela situação, sempre ele, sempre o Pedro, não sei por que o Pedro, mas ele olha para Jesus e fala, agora é minha vez. Senhor, esse homem tinha muitas coisas e saiu sem deixar nada. Nós deixamos tudo, abandonamos tudo. O que vai ser de nós então? Eu imagino Jesus olhando para Pedro dizendo, Pedro, tudo é muita coisa. O que você tem, Pedro? Um barco, uma rede de pesca, uma sogra. Deixar a sogra não vai ser muito difícil para você não, Pedro. Você está falando que vai deixar tudo. Que você deixou tudo, que pagou um preço alto. Então Jesus olha para Pedro e diz o seguinte, Pedro, nenhum discípulo meu que tendo deixado tudo, bens, propriedades, família, casa, tudo, vai receber 100 vezes mais no reino do meu Pai. Aí o Pedro fala, uau, isso é maravilhoso, era tudo que eu precisava ouvir. O reino de Deus é recompensador. Só que daí Jesus sacramenta com uma sentença. Quando Pedro já está colocando um sorriso no rosto, quando ele está animado com aquela conversa de recompensa, Jesus fala no último versículo do capítulo 19, contudo, contraste, conjunção adversativa. Eu estou indo na contramão do que você está pensando, Pedro. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando ele faz isso, ele dá um golpe fatal. Porque ele está enxergando em Pedro o embrião da malignidade humana. Ele está vendo em Pedro a lógica do mérito e do mercantilismo da graça. Ele está vendo em Pedro um câncer destruidor que está brotando entre os discípulos na lógica da recompensa e do merecimento. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus, Jesus, eu sei, Deus ajuda quem cedo madruga. E nós, discípulos, madrugamos bem cedo para te servir. A gente quer a tua ajuda agora. E Jesus fala, mas muitos últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Pedro, a sua lógica não cabe na minha lógica. O seu reino não cabe no meu reino. E se a gente pudesse resumir a história de Pedro, nós resumiríamos em uma frase apenas. Jesus diria, o reino de Deus, Pedro, não é um sistema de pagamento. O reino de Deus é uma economia da graça. É diferente. Não pode ser categorizado. Não é um sistema, é uma economia. E embora nós usemos sistema e economia juntamente na mesma sentença, são realidades distintas. Um sistema, ele é fortalecido e sustentado pela estrutura, pela lógica, pelo controle, pela previsibilidade, pela coerência, pela mecanicidade, pela causa e efeito. Isso é um sistema. Ele está bem estruturado e alicerçado. Economia é diferente. Os sociólogos dizem que a palavra economia, que em grego é oikonomos, oikos de casa, nomos de lei, eles vão dizer que é um sistema baseado em relações. E por ser baseado em relações, está sujeito a valores. E por estar sujeito a valores, muitas vezes pode ser incoerente, porque a lei de uma casa é diferente da outra. Por isso que a lei do reino é a economia de Deus e não o sistema da terra. Por isso que o reino de Deus é ilógico, porque a economia da graça, a economia do reino é flexível, é adaptável, é das relações, baseada em valores, baseada na dinâmica, na vida. É um grande prejuízo, irmãos, para não dizer uma imbecilidade sem tamanho, tentar classificar o reino de Deus dentro de sistemas construídos humanamente. Nós cometemos um anacronismo. O que é anacronismo? É quando você pega alguma coisa que não existia naquele lugar e tenta colocar lá como se existisse. Nós queremos classificar, e eu perdi o meu tempo esses dias assistindo uma pequena palestra de 3 influencers falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, da lógica capitalista. É um absurdo quando alguém tenta fazer esse anacronismo, pegar o que não existia na época e levar para lá para sustentar o sistema de hoje. O evangelho, o reino dos céus, não tem nada a ver com o sistema capitalista. No tempo de Jesus não havia sociedade de consumo. No tempo de Jesus não havia Amazon e nem Mercado Livre para fazer entrega. Não dá para sustentar a lógica capitalista usando uma parábola de trabalho de 2000 anos atrás. E nós estamos consumindo esse tipo de conteúdo, tentando justificar um sistema capitalista
hegemônico dos nossos dias, um padrão de sociedade pós-moderna e neoliberal, como se todo mundo tivesse que ser rico, bonito, saudável e corintiano. Eu coloquei meu time no meio dessas bem-aventuranças, né? Lógico. Que absurdo é esse? Tentar colocar o evangelho na lógica do capital. Mas o evangelho também não é o contrário disso. O evangelho também não é socialismo. Não é um chamado ao comunismo. Porque no comunismo a lógica de poder está no sistema. E no reino de Deus a lógica de poder está no reino. No comunismo a lógica de obediência está nas autoridades. No reino a lógica de obediência está na voluntariedade. São coisas antagônicas. No cristianismo não é socialismo, não é comunismo. Portanto, meu irmão e minha irmã, o cristianismo, o evangelho da Bíblia, não é de direita e não é de esquerda. A igreja não pode transitar para esses pontos, para esses polos. Ela não pode dizer que é da direita, porque ela vai esquecer que ela também tem que estar na esquerda. Ela não pode ficar na esquerda, porque vai esquecer que ela também é de direita. A igreja não é de sistema ideológico. A igreja de Jesus e o evangelho não contradiz ou não se condiz e não se compactua com sistemas políticos e ideologias humanas. Não é o nosso papel sacralizar um sistema e uma ideologia, como se isso fosse reino e fosse evangelho. Todo sistema humano, toda ideologia humana, todo sistema político vem com sombras da queda, mas também vem com a luz da graça. Todo sistema político vai ter pecado, mas também vai ter graça. Por isso não sacralize direita, não sacralize esquerda. Saiba que o reino de Deus não é dessa terra. Jesus disse para Pedro, o reino dos céus é a economia da graça. Não tente categorizá-lo. Não tente classificá-lo no sistema humano. Eu sei que é difícil dizer amém para essa palavra. Porque a gente quer encontrar o reino de Deus em algum lugar. Só que o reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus não é dessa terra. Está chegando as eleições logo, logo, meus irmãos. Sejamos maduros. Sejamos uma igreja coerente com a palavra de Deus. Que não seja jihadista, extremista, ideologicamente manipulável, mas que seja biblicamente saudável para dizer que nós sustentamos o reino de Deus e não sacralizamos ideologias humanas. Porque reino de Deus não é sistema de pagamento. Reino de Deus é economia da graça. E essa economia da graça vem com essa frase de Jesus: os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Portanto, não tente classificar o reino. Não tente trazer lógica a ele. Porque o reino é uma outra coisa que não pertence à forma desse mundo viver e se compreender. Aí sim a gente está pronto para ir para a parábola. Vamos nessa? Depois de todo esse preâmbulo, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, começando como de eu terminei com vocês. Pois, porque, portanto, Pedro. Jesus está falando aos discípulos. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário para o dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. Deixa eu parar aqui para explicar, porque só nesse texto nós já temos uma explosão de contexto histórico. Você vai ver que existe um movimento de um proprietário de terra que tem uma vinha. Ele tem uma fazenda de uvas. E ele sai para contratar trabalhadores. Então vamos lá, parte a parte. Ele contrata trabalhadores porque no mundo antigo nós temos sistemas de trabalho bem diferentes do que temos hoje. Nós tínhamos os assalariados, que eram as pessoas elitistas. Nós temos os escravos, que eram as pessoas que eram sustentadas pelos seus senhores. E nós temos os diaristas, aqueles que recebiam um denário por dia para trabalhar e para sobreviver ao dia seguinte. A palavra denário significa diária. O denarista, ele recebia hoje para viver amanhã. Na escala social, o assalariado estava bem. O escravo estava mediano, porque o seu dia posterior estava garantido pelo seu senhor, que queria o seu escravo saudável e firme para poder trabalhar na sua propriedade. Mas o denarista, ele era a pior situação da classe trabalhadora. E onde esse denarista ficava esperando ser contratado? Ele era o desempregado, a classe social mais
desamparada por aquele sistema que não tinha seguro-desemprego e nem INSS. Os trabalhadores divididos nesse ambiente, que eram também os diaristas, se apinhavam em praças públicas que eram um reduto para a contratação de mão de obra barata. A praça era o lugar de encontro do ponto de chapa. Quantos aqui ouviram falar em ponto de chapa? Levanta a mão para eu saber. Vou precisar explicar, irmãos. Ponto de chapa. Boia Fria. Inclusive, aqui em Maringá, na década de 70, um bairro recebeu o nome, porque era um grande ponto de chapa da cidade. Sabia disso? Segundo o IPI, também é cultura de Maringá. Fiquei sabendo isso por um irmão muito amoroso que contou para mim essa manhã. Um lugar chamado Vila Operária. Alguém conhece? Era um lugar onde se apinhavam os chapeiros, os boias frias, os caminhões encostavam, as caminhonetes passavam por aquele lugar antes de sair para o dia e contratavam mão de obra barata naquele lugar para levar para suas propriedades e traziam de volta no final da tarde. E o outro dia Deus pertence. Era assim que viviam essas pessoas aqui, eram assim que viviam essas pessoas há 2000 anos atrás. Um sistema cruel, insano, um sistema totalmente prejudicial à qualidade de vida do ser humano que tem que ganhar hoje para viver amanhã. Jesus pega esse ambiente e começa a contar a história. Que um certo proprietário passa pela praça, que é o ponto de chapa, e contrata um grupo logo pela manhã, 6 horas da manhã. No tempo da Bíblia, o trabalho era de 12 horas. Por isso que Jesus diz, trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite onde ninguém trabalhará. É uma referência ao mundo do trabalho da época, que se trabalhava enquanto tinha a luz do dia. Então, eram 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. O empresário passa e contrata a primeira turma assim que o sol nasce. E ele diz, vou pagar para vocês uma diária. E então eles saem da praça felizes da vida, porque às 6 da manhã eles já sabiam que viveriam no dia seguinte. Você entendeu? Às 6 da manhã eles já estavam garantidos. Eles já tinham certeza que no outro dia eles estariam vivendo. Que eles teriam sustento para sua família e para si mesmos. Às 9 da manhã ele passa novamente pela praça e fala, eu preciso de mais gente. Venham e eu vou pagar o que é justo. Ele não disse que pagaria um denário. Mas a história continua, porque ele vai precisar contratar mais gente. Dá uma olhada no versículo 5. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, a última hora do dia. O expediente e o cartão ponto ia bater às 6. Ele contrata às 5. Ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou. Olha só que ironia essa pergunta. Jesus é muito inteligente na articulação. Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por quê? Eles não são vadios. Eles não são preguiçosos. E eles não responderam. Porque ninguém nos contratou. Então Jesus lhes disse, então o homem lhe disse, vocês também vão trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague o salário. Agora presta atenção nessa chave hermenêutica, nessa chave de interpretação. Chame os trabalhadores e pague o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Está entendendo? Onde Jesus está chegando com essa parábola? Pegando a veia do jovem rico, a pergunta de Pedro e contando uma história. E então, Jesus sacramenta no versículo 9. Vieram então os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. O mesmo que o dos das 6 da manhã. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Falaram, agora é a nossa hora. Só vai. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha. Dizendo assim, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Então, o dono da vinha respondeu a um deles. Amigo. E esse amigo aqui é uma palavra pejorativa. Ela não é positiva não, tá? É uma ironia. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é teu e vai embora. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer com o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com invejinha? Em outra tradução vai dizer, ou você está com maus olhos, porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola, ela na verdade é emoldurada por um jargão popular dos tempos de Jesus, dizendo, os primeiros são os últimos são os primeiros. A lógica do reino não bate com a de vocês. Ponto final. E é assim que se interpreta a parábola. É simples.
A gente não precisa ficar inventando, alegorizando. Quer entender melhor como a parábola pode ser compreendida? Simples. Eu vou com você decodificar de uma maneira didática, rapidamente. A parábola é assim dita. O proprietário representa Deus. A vinha representa o reino de Deus, o reino dos céus. Os trabalhadores são os discípulos, porque Jesus não contou essa parábola para fariseu e para quem era de fora do círculo dele. Jesus contou aos discípulos. E então, o denário era a graça. Vamos traduzir agora? Vamos ler esse texto novamente com essa visão? Mas para a gente não gastar tempo e não ficar tedioso, eu não vou ler e vou contar o texto para você. Então Deus sai e encontra muitos desgraçados na praça, que estavam esperando pela oportunidade de entrar no reino de Deus. Então ele convida os desgraçados para o reino, para estarem com ele. Alguns desgraçados chegaram antes, outros desgraçados chegaram depois. E então, Deus, dentro da lógica do reino, dá a cada um a medida da graça. A cada um daqueles que se tornaram trabalhadores, discípulos, vão receber a mesma medida, a mesma equidade da graça, o mesmo sentido. Portanto, Deus distribui a sua graça de uma maneira equânime. Deus distribui a sua graça de uma maneira justa. E o nosso sistema classifica como injusto. Esta é a interpretação da parábola. Por isso ela é um confronto. A economia da graça, que é o resultado dessa parábola, é um confronto ao nosso sistema de justiça. Veja só o que o texto diz. Ele refere a isso. Quando receberam, começaram a reclamar. Por quê? Porque eles se sentiram injustiçados. Deus ajuda quem cedo madruga. Porque quem cedo não madruga, Deus não deve ajudar. Não merece. Não é assim que você pensa? É assim que também penso. Porque o nosso sistema está tão forte na nossa vida, que é assim que nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Nós saímos do mercado, saímos do capital, saímos da política e transferimos essa mentalidade no nosso relacionamento com Deus. Um Deus mercantilista e meritocrático. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Por isso que o nosso sistema de justiça é confrontado. Por isso que eu encontro pessoas que se sentem revoltadas com Deus. Porque a justiça de Deus muitas vezes gera ira no homem. Como um Deus justo pode permitir isso? Porque eu encontro uma mulher que se deitou com 1, com 2, com 5, com 10 homens. E teve 3 filhos e 2 foram para adoção. Uma mulher sem Deus e uma mulher perdida na vida. Agora eu encontro uma mulher de oração. Que busca a Deus, sincera. Fiel ao seu esposo, que ora a Deus, mas o seu ventre continua estéril. Que Deus justo é esse? O nosso sistema de justiça está comprometido porque a gente nivela ele na nossa maneira de trazer uma régua moral. Mas eu preciso te alertar, todo o nosso sistema de justiça está comprometido. Porque quem somos nós para dizer o que é justo e o que não é? Isaías capítulo 64 diz que as nossas obras de justiça são trapos de imundícia. Quem somos nós para dizer que Deus é justo ou injusto com o que Ele faz? Aliás, essa tentativa de sermos justos e sermos a régua moral para estabelecer o que nós achamos que é correto é muito antes do que você imagina, já começou no Éden. Deus disse para Adão, de toda árvore você comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá. O que isso significa? Que Deus não queria que eles fossem a fonte da moralidade e da justiça. Mas eles foram e comeram. Porque é desejo do ser humano até hoje ser fonte de justiça e de moralidade. Ele quer manter a sua régua. Ele quer dizer o que é certo e o que é errado. Ele quer dizer, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui Deus tem que fazer. Não, isso aqui Deus não podia ter feito. Eu quero dizer para você que a economia da graça é uma ofensa e um tapa na cara de uma sociedade que aprendeu a estabelecer a sua própria régua moral. É só Deus, pela sua palavra, que é a fonte absoluta da moralidade e da verdade que nós precisamos. Então, no mundo de relativismo, onde cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua moralidade, nós estamos muito mais perto da queda no Éden do que da graça da parábola dos trabalhadores. Em segundo lugar, a economia da graça confronta a nossa lógica do mérito. O texto
Traz essa relação dissonante. Os que trabalham muito e os que trabalham pouco. Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, Deus vai recompensar a lógica do esforço, do empenho e do mérito. Porque quem não trabalha, Deus não ajuda. Nós fazemos isso o tempo todo com Deus, meus irmãos. Porque o texto diz que eles esperavam receber mais. A gente também. Oh Deus, dá uma olhada o tanto que eu oro. Eu estou clamando, eu estou jejuando. Oh Deus, o Senhor me deve uma resposta. Senhor, olha só o que eu estou dizimando, olha a minha fidelidade. Olha o que eu estou fazendo. O Senhor deve alguma coisa para mim. O Senhor deve melhorar minha condição financeira. Senhor, olha como eu cumpro as regras. Olha como eu sou bonzinho. O Senhor deveria melhorar a minha condição. Olha o sofrimento que eu estou passando. Deus, o Senhor não é justo, hein? Lógico que não é justo. Porque a nossa régua é do mérito. Nós achamos que fazemos por merecer. A gente acha que Deus deveria dar mais do que a gente tem. Quem de nós está satisfeito? Quais pessoas aqui poderiam dizer, sou grato? Muito raro. E faz parte, porque o nosso sistema mundo opera contra nós para gerar em nosso coração a ingratidão causada pelo mérito. Nós queremos que Deus haja de acordo com aquilo que nós fazemos. Resultado, nós criamos um Deus alegórico, fantasioso, retirado dos contos de fada e não da Bíblia. Porque esse Deus que tem que retribuir de acordo com o que eu faço, está muito mais perto de fábulas do que da Bíblia. Deixa eu dar um exemplo. Um dia uma mulher sentou à minha frente para um aconselhamento. Desanimada, irada e revoltada com Deus, ela dizia que estava profundamente desviada do caminho. Afinal de contas, ela tinha razões para isso. Deus não tinha sido legal com ela. Então eu perguntei, o que Deus fez de tão ruim e tão mal para você? Ela disse, pastor, eu me guardei a vida toda, casei virgem, casei com um homem que eu queria, que eu orei, que eu busquei, que eu clamei ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Depois de tanto tempo, de tanta fidelidade a Deus, esse homem me traiu com 1, 2, 3, 4 mulheres e acabou me abandonando e deixando sozinha. Não é possível que Deus seja justo diante de tudo que eu fiz para o meu casamento. Eu ouvi essa história, reclinei na cadeira e perguntei, e agora, Senhor? E então uma palavra de sabedoria veio e eu perguntei, você casou virgem, você orou, você buscou o Senhor, você se guardou para o seu casamento para honrar o Deus da sua vida ou para fazer uma troca moral com Ele para te abençoar? Porque é isso que nós fazemos. A gente não ora por amor a Deus, a gente ora para fazer uma troca moral com Ele. A gente não dizima por gratidão, a gente dizima porque a gente quer que Ele devolva lá na frente o que nós merecemos. E sabe o que nós criamos? O Deus Papai Noel. Porque, você lembra quando era criança? Quando o tio mais gordo da família chegava no dia da festa de Natal? Ele chegava com a barba branca, roupa vermelha, às vezes até com um cheiro de cachaça que tinha saído do bar e foi dar brinquedo para as crianças. Afinal, era o tio mais brincalhão da família. E ele chegava e olhava para você e dizia assim, ho, 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 foi bonzinho esse ano? Foi boazinha com a mamãe e papai? Obedeceu certinho, você merece um presente. Ho, ho, ho. Não é assim a fábula? Pois tem muito crente que deixou de acreditar no bom velhinho, mas ainda continua acreditando no mau velhinho da religião, que fica num trono, esperando você fazer coisas boas, para que ele possa derramar graça para você. Isso não é evangelho, irmãos. Isso é um Papai Noel cristão, criado para atender uma demanda e uma forma de pensar cristianismo que não compactua com a palavra de Deus. E quando nós operamos pela lógica do mérito, é óbvio que a economia da graça vai nos colocar também em confronto com essa lógica. A tendência da comparação. E isso é muito percebido no Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda esses que trabalham muito. Mas Deus não ajuda aqueles que trabalham pouco. Eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar os méritos. Aqueles homens estavam felizes com o denário quando saíram da praça. Mas ficaram tristes com o denário quando receberam. Eu pergunto para você, o que aconteceu nisso? Você estava feliz quando casou com essa pessoa? Você estava feliz quando entrou nesta igreja e se tornou membro? Você estava feliz quando entrou naquele trabalho? Você estava feliz quando você conheceu a palavra de Deus? Você estava feliz, só que agora um denário para você não é suficiente. O que aconteceu? Uma palavra. Comparação.
E isso é muito antigo. Porque Adão e Eva, mais uma vez, ouviram a voz de Satanás que dizia: e vocês comerão desse fruto e serão como Deus. Quem não quer ser igual a Deus? Quem não quer ser divino? Quem não quer se comparar entre o que eu não tenho e aquilo que eu tenho? A comparação é um câncer. A comparação nos destrói. Você está bem na igreja, está buscando o Senhor, está sofrendo. Está pagando as contas com aperto. Está fazendo um tratamento de saúde. Mas está bem, está feliz na igreja. Está sentindo que Deus tem sustentado. Aí converte seu cunhado. O teu cunhado era perdidinho. Pensa num cara chato. Falastrão. Enganava os outros. Devia para todo mundo. Até para você. Aí ele entrou na igreja. Se batizou. E agora ele está caminhando com Jesus. O negócio dele está prosperando. A família dele mudou. Os filhos agora estão cantando louvor. E sabe o que você faz? Se entristece. Porque você estava bem, apesar de estar sofrendo. Só que agora, por comparar com outro, você acha que não mereceu o denário que você merecia. Irmãos, isso é cancerígeno na vida espiritual. Isso está matando a nossa fé e deixando muitas pessoas sem maturidade espiritual, porque elas ficam no limiar da lógica da comparação. E isso é muito triste. Isso está no nosso DNA. Quer ver um exemplo? Você vai numa conferência. A conferência, você tem o privilégio de estacionar o seu carro do lado do pregador da noite. Quando o pregador da noite estaciona o carro de última geração, zero, bonito, ele sai vestindo um terno alinhado, com uma postura confiante. Você diz, deve ser um homem de Deus. E quando ele sobe no púlpito e fala com a voz impostada, você fala, é um homem de Deus. Oh, glória! Aí no outro dia da conferência, você tem o privilégio de também estacionar ao lado do pregador. Só que esse chega num carrinho bem diferente. Ele chega num veículo pentecostal. Vocês já riram? Eu nem contei ainda o que é o veículo pentecostal. Um veículo pentecostal é aquele que o óleo desce, a fumaça sobe e o fogo pega. E o irmão sai na prova do carrinho pentecostal, com terno desalinhado, difícil, que já passou do tempo de trocar, e sobe as escadas com uma postura um tanto quanto não confiante. E você diz, ixi, esse irmão é o pregador, está na prova, o irmão deve estar em pecado. Eu acho que hoje não vai acontecer o que eu queria que acontecesse. Porque, como eu disse, na nossa lógica, na economia do nosso, ou melhor, no sistema mundo, e não na economia da graça, todo mundo tem que ser rico, bonito, saudável, e o outro não vou falar mais. Esse é o dilema. E a comparação mata a nossa gratidão. Por isso que a economia da graça, por fim, e eu quero concluir com você diante dessa palavra, ela é um confronto direto à nossa ingratidão. Porque Deus ajuda quem cedo madruga. A gente sofre com isso. Porque a gente quer ver a lógica disso acontecendo na nossa vida. E perdemos a gratidão quando Deus ajuda quem cedo não madruga. E a gente perde a alegria. Aqueles homens saíram da praça às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã eles sabiam que viveriam no outro dia. Aqueles outros homens ficaram até às 5 da tarde, imaginando se eles viveriam no outro dia. Se eles voltariam para comprar um pacote de bolacha recheada para entregar para os seus filhos. Qual situação que você acha melhor, meus irmãos? O que sai às 6 da manhã e já sabe que tem sustento suficiente, ou que tem que ficar na praça esperando por isso? Quem você acha que está numa condição melhor? É óbvio que quem foi trabalhar às 6 da manhã. Só que os trabalhadores da primeira hora trabalham com ingratidão, porque quando eles recebem, em comparação com os outros, que eles disseram, nós trabalhamos no sol escaldante, nós queimamos a nossa pele, nós estamos cheirando CC, nós calejamos as nossas mãos, e esses caras mal chegaram e vão receber igual a nós, a ingratidão provou para eles a seguinte frase, nós deveríamos receber mais. Eles esqueceram da praça, eles esqueceram da vulnerabilidade, do sofrimento, da espera angustiante, do medo, da ansiedade, da preocupação de ficar na praça sem trabalho, de voltar para casa sem nada em suas mãos. Eles esqueceram, porque a comparação, o mérito, a justiça própria roubou a graça deles. Enquanto isso, os que recebem um denário, por trabalhar 1 hora só, dizem,
Isso é muito mais do que a gente merece. E eles andam gratos por isso. Eles veem a bondade do patrão em relação a isso. É isso que nós precisamos, irmãos. Trocar a palavra eu mereço mais para dizer isso é mais do que eu mereço. Homens e mulheres maduras na fé que vivem o evangelho e um cristianismo bíblico dizem é muito mais do que eu mereço. Porque é graça, é economia da graça. Eu acho que você ainda não entendeu. Eu vou começar de novo. Voltar ao primeiro slide. Não. Faz o seguinte. Eu vou mostrar para você um gráfico. Uma ilustração visual para tentar explicar esse grande sistema que acontece aqui. Imagine o círculo da graça, irmãos. É o ambiente da graça. É a vinha. É onde o reino de Deus está. É onde Deus distribui seus bens. Imagine só que você foi tirado da praça e foi trazido para a vinha. Você entrou para o reino, você entrou na graça. Eu pergunto para você. Quando você entra na graça, quem dentro dela é mais agraciado? Dá uma olhada ali. No nosso mundo de títulos, posições e destaques, isso aqui não faz sentido nenhum. Porque quem entra na graça, independente da primeira hora ou da última hora, só tem uma palavra para eles: agraciados. Não importa se você entrou na primeira hora ou na última. Você é um agraciado. A graça, ela é democrática. E vem sobre a vida daqueles e não tem nivelamento. Quem é mais agraciado no ciclo da graça? Quem é mais abençoado? O que chegou com carrão ou com carrinho? O que chegou agora ou chegou faz tempo? Quem é mais agraciado? O que dizima mais ou dizima menos? Quem é mais agraciado? O que tem mais saúde ou menos saúde? Quem é mais agraciado? O que tem casa na praia ou o que nem tem casa para morar? Quem é mais agraciado nesse mundo, irmãos? Agora veja os desgraçados. Porque o contrário de agraciados é os desgraçados, os que não têm graça. Eles estão na praça. Eles estão no sol escaldante de um lugar onde eles não sabem o que será de suas vidas. E eu pergunto para você, quem aqui é mais desgraçado? Vamos dar uma olhada no desgraçado dessa ponta aqui, ó. Olha lá. Esse aqui é um violento, bate na mulher, pornógrafo, mentiroso, extorque as pessoas, tira vantagem de todo mundo, mente, engana. É o pior tipo de gente. É um desgraçado. Agora dá uma olhada nesse desgraçado pertinho do círculo da graça. Um homem de boa índole, que respeita a sua família, que faz caridade e que tem um bom caráter. Qual está mais desgraçado, irmãos? Qual desses está mais desgraçado? Porque no reino de Deus não tem espectro de graça. Não tem o mais abençoado e o menos. Bendito seja Deus que nos abençoou na região celestial em Cristo Jesus, porque antes estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele, pelo seu grande amor que nos amou e pelo beneplácito da sua vontade, nos chamou para Ele e nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2. Ali que você está como agraciado, e quem não está ali é um completo desgraçado. Por isso não tente trazer mérito, justiça, comparação. Porque no reino de Deus, a economia da graça não funciona nesses ditames, nesses absolutos. Então, o reino de Deus não é um sistema de pagamento. O reino de Deus é uma economia da graça. E a pergunta que nós iniciamos? E aí? Chegou à sua conclusão? Deus ajuda quem cedo madruga? Sim ou não? Irmãos, a resposta é simples. Só de madrugar já é uma bênção. Só de já começar cedo já é uma bênção. A minha vida de graça diante de Deus, não é que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu já tive a oportunidade de madrugar. A graça já me alcançou. A bondade já me visitou. A misericórdia me abraçou. Louvado seja Deus por isso. Você pode dizer um amém para essa palavra? Agora sim, irmãos. Economia da graça é o evangelho de Jesus que nos chama a viver pelos méritos da cruz e não pelos nossos próprios. Porque Deus ajuda
quem está sempre ao lado da cruz. Esses são agraciados. E Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. E Deus ajuda. Mas a economia da graça não me deixa com senso de injustiça, de comparação ou de ingratidão. Apenas me leva para esse lugar onde eu me aproximo e reverentemente reconheço a bondade e a misericórdia de Deus por mim. Porque era para eu estar na praça, mas eu estou na vinha. Era para eu estar desempregado, no sol escaldante, mas Deus me trouxe para o seu reino. E só isso é o suficiente para eu dizer: louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, por gentileza. Nós vamos ouvir uma última canção e eu queria que você refletisse antes de nós cantarmos. Qual tem sido a sua posição diante da graça? Qual tem sido as suas justificativas com a palavra diante do sistema mundo que você vive? Quais são os padrões que você tem respondido de justiça e injustiça? Como você pode transformar isso em reconhecimento de que o dono da vinha, o proprietário, o Deus que distribui seus bens, é o Deus que distribui graça abundantemente sobre os seus filhos e seus discípulos? Pense sobre isso, reflita sobre isso, e nós vamos ouvir essa canção. Sim. Amor incondicional, amor sem igual, amor de pai para filho, sereno e tranquilo, amor que nos exorta, alegra e conforta, amor que não dói, apenas constrói, doce e suave, terno amor. Te amarei para todo sempre, exaltarei teu nome eternamente. Nada poderá me afastar desse amor, amor do meu Senhor. Te amarei para todo sempre, exaltarei teu nome eternamente. Nada poderá me afastar desse amor, amor do meu Senhor. Amor incondicional, amor sem igual, amor de pai para filho, sereno e tranquilo, amor que nos exorta, alegra e conforta, amor que não dói, apenas constrói, doce e suave, terno amor. Te amarei para todo sempre, exaltarei teu nome eternamente. Nada poderá me afastar desse amor, amor do meu Senhor. Te amarei para todo sempre, exaltarei teu nome eternamente.
Nada poderá me afastar desse amor, amor do meu Senhor.